Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês a resenha de Wink Pop Midnight. É um dos livros que a essa altura eu já espalhei pela cidade no sistema do Book Fairies para o Natal. Então é o único livro que eu tenho lembranças suficientes no momento, sem pesquisar nada, para poder trazer a resenha, porque eu fiz anotações no meu diário de leitura. E eu acho que foi meu livro menos favorito de 2018, mas não quer dizer que é um livro ruim, né? Eu não gosto de falar que livros são ruins, eu acho que pra cada livro tem o seu leitor, né? Então, não é porque não me agradou que não vai agradar ninguém. O que acontece? Vi a capa, me chamou a atenção. A gente é visual, né? Capa muito linda. E aí eu li e tava parecendo interessante a premissa, que falava assim: toda história precisa de um herói, toda história precisa de um vilão, toda história precisa de um segredo. Duas garotas e um garoto, um verão, algo ruim acontece. Mas o que realmente aconteceu? Alguém sabe a verdade, alguém está mentindo. Mas quem? Aí eu já fiquei pensando, aquela mesma vibe de narradores ou protagonistas não confiáveis. Bacana, às vezes eles contam a versão deles, mas se eles não são confiáveis, como é que você vai saber que é a verdade, né? Aí eu tinha acabado de ler, né, um pouco antes, Um de Nós Está Mentindo. E eu gostei bastante de Um de Nós Está Mentindo. Aí eu pensei que pudesse ter a mesma energia e eu não curti tanto. O livro, ele é bem fininho. Ele tem 221 páginas e eu senti que as coisas começaram realmente a acontecer depois da página 100, ou seja, metade do livro se passa sem muita coisa acontecer, não tava me prendendo. Eu demorei muito pra ler esse livro porque pra mim ele tava muito lento. Eu acho que a autora, ela quer dar um arzinho um pouco de conto de fadas pra esse livro, porque nós temos três protagonistas, né? A Wink, a Pop e o Midnight. A Wink é uma menina que ela mora tipo numa fazenda, a família dela é enorme. Eu não sei se a mãe dela é cartomante ou médium, alguma coisa desse estilo, sabe? Ela é a esquisitinha, a menina diferente, assim. E ela gosta dessa coisa de heróis, vilões, princesas em perigo, muito conto de fadas, assim, a cabecinha dela, pelo que eu peguei. A Pop já é aquela menininha bonitinha, patricinha, popular, metidinha, com ar de arrogante superioridade. E o Midnight é um menino que mora com o pai, ele acabou de se mudar pra perto da Wink, eles são vizinhos. Não sei se ele acabou de se mudar pra lá, mas ele é vizinho da Wink. E eu acho que é algo meio recente. E aí a mãe e o irmão do Midnight, eles não saíram de casa, não estão morando com ele, enfim. Ele é um menino, eu acho que, tipo, é o personagem dos três, é o que me parecia mais realista, é o que mais me agradou. Entre os três era o meu preferido. A Pop eu achava que era chata, vilã, e a Wink eu achei irritante. E a divisão do livro não é bem em capítulos, não, são partes, assim, várias partes. No momento é a Wink narrando, depois é a Pop, depois é o Midnight, vai alternando quem tá narrando, trechos curtos, às vezes trechos mais longos. Então, pela Wink ter todo esse ar dessa menina que gosta de contos de fadas, eu acho que a autora quis dar para as partes que ela fala, né, esse ar dessa maneira, meio poético, não sei. Só que isso me irritava muito porque tinha muita repetição de palavras. Porque tinha muita repetição de palavras e expressões. Na verdade, eu acho que não era só a Wink que falava assim, eu acho que a Pop também, porque aqui eu marquei várias coisinhas no livro, de papeizinhos. Então tem uma parte de repetição que eu marquei aqui. Estou de saco cheio de ser má, de saco cheio, de saco cheio, de saco cheio. Então 4 vezes, né? De novo não, de novo não, de novo não, de novo não. Sabe, tem umas repetições, assim, que me cansavam, sei lá. Tipo, balança a cabeça na hora que descreve uma coisa. Me lembra, tipo, sei lá, às vezes uma criança, sabe? Não que a gente nunca repita, mas, tipo, as repetições eu acho que se fossem menos frequentes, ou de uma outra maneira, talvez foi a minha interpretação no momento que não tava pra ser isso, sabe? Eu não reli o livro depois, talvez no momento eu tava de saco cheio mesmo da vida. Mas eu acho que ficou algo um pouco infantilizado demais. Tipo uma criança birrenta que fica repetindo, não sei. Sabe, é a minha visão, gente. Não me odeiem, eu tô dando opinião do livro. É uma história, tem uma premissa muito interessante, mas a maneira como foi escrita não me prendeu. Então, assim, as primeiras 109 páginas do livro foi muito focado no cotidiano dos personagens. Então ficou meio lento, apresentando cada um deles, sem nada muito interessante. As personalidades que não me agradavam muito, a única personalidade me agradando seria a do Midnight. Então
pra mim foi muito lento de ler. Depois disso começou a acontecer coisa. Só que aí já tinha se passado metade do livro e eu ainda não tinha entendido qual era o objetivo, sabe? Onde que a história queria chegar. Pegando aqui o livro, né, vendo as coisas que eu marquei, eu fico percebendo que talvez a autora quisesse ficar colocando um ar mais poético, uma narração talvez mais conto de fadas mesmo. E pra mim, no momento, não bateu. Não sei como seria hoje, mas, por exemplo, tem uma parte daqui, né? Por causa daquele sai, chorei. Vingança, justiça, amor. São as 3 histórias de que todas as outras histórias são feitas. Sabe, tem umas coisas até que são legais, assim, mas, sei lá, pra mim, não deu muito certo o livro como um todo. Se não me engano também, o Midnight gostava da Pop e a Wink gostava do Midnight. E a Pop gostava do irmão da Wink. Como é que é? A Wink gostava do Midnight, o Midnight gostava da Pop e a Pop gostava do irmão da Wink. Eu acho que era isso. Apesar de eu ter marcado uns trechos que eu achei legais, assim, o livro como um todo não desceu muito. Ficou meio esquisito pra mim. Não sei. Então, o que tá acontecendo? Eu tô vendo aqui as anotações que eu fiz no livro. Vocês terem noção de como eu não tava curtindo tanto assim os personagens, eu fiz uma anotação falando aqui. Fico com tanta raiva nas partes da Pop que tenho que dar crédito à autora por fazer uma personagem tão detestável, egoísta, fria e calculista. Não sei se pessoas ruins são realmente assim. Gente, eu tô surpresa com o quanto eu não estava curtindo os personagens desse livro. Porque no início, o livro é muito sobre os personagens. E aí eu não curtindo os personagens fica difícil curtir a história, né? Que no início não tem muita. Aí logo a próxima anotação minha era: gostei do Midnight. Porque ele fez uma referência à Terra-média. E eu acho que ele gostava de livros, algo do tipo. É uma observação que eu notei aqui sobre como os personagens narram, né? As suas partes, né? Então tá. Wink narra como se a vida dela fosse um conto de fadas, Midnight narra como se ele fosse uma pessoa normal e a Pop narra como se o mundo girasse ao seu redor. Inclusive tem uma parte aqui da Wink que ela fala, tipo assim, o herói jantou com a gente, depois pediu para ver o meu quarto. O herói que ela se refere é o Midnight. Aí depois, chegando perto da página 100, aí as coisas começaram a mudar, os personagens começaram já a ter atitudes que a gente talvez não esperava tanto. E aí as coisas começaram a melhorar um pouco, sabe? A história começou a finalmente andar. Aí eu tava tentando entender ainda o que a história virou, se era uma história de fantasmas ou o que. Eu fiquei muito perdida, mas ao menos estava acontecendo alguma coisa e eu estava curiosa. Foi a partir daí que eu comecei, a leitura começou a render de verdade. E aí na página 118 tem a seguinte anotação minha. Afinal, quem é o vilão? Não vejo mais heróis nessa história, só agora começo a entender o objetivo. Mais a metade do livro se passou e aí que começou a cair a ficha. Talvez eu só não li esse livro do jeito certo, gente. Às vezes ele não era pra mim. E aí eu fiquei decepcionada com alguns personagens e as suas atitudes. E aí tem a floresta, aí é meio que é uma vida real, e uns contos de fada, e uns mistérios, uma coisa muito doida. E aí eu comecei a ficar surpresa, criando teorias, tentando entender o que estava acontecendo. E enfim, a história no fim me deixou muito confusa com o que ela queria dizer, e no final eu tirei uma conclusão. Acho que o objetivo era mostrar que na vida real não existem heróis e vilões. As pessoas possuem luz e trevas, fazem coisas boas e ruins. Então, assim, eu achei que a ideia do livro é boa, mas a execução, assim, pra mim não deu muito certo. Pra mim. Por isso que eu falo que talvez esse livro seja um livro maravilhoso pra outra pessoa. Talvez tenha alguém que essa linguagem, a maneira como a autora narra, o ritmo das coisas se encaixe melhor. Talvez se eu lesse esse livro hoje eu teria uma outra interpretação. Talvez eu teria gostado, porque a pessoa que eu sou hoje é diferente da pessoa que eu fui também 2 anos atrás. E aí eu senti que o livro também terminou muito abruptamente, assim. Algumas coisas ficaram no ar e eu senti que não finalizou, não botou um ponto final em tudo, assim. Algumas coisas ficaram em aberto, sem muita explicação, mas não é aquela coisa assim que você sentiu que concluiu uma coisa e aí deixou coisas em aberto. Eu senti que não concluiu tudo muito bem. Mas enfim, parece que eu só falei mal do livro, não é isso. Não é um livro ruim, só não foi o livro pra mim naquele momento. A história é sim interessante, tem uma premissa interessante, mas eu acho que a autora gastou muita parte do tempo apresentando os personagens
E aí no restante do tempo correu muito com as coisas e por momentos ficou confuso. Talvez ela queria passar essa confusão. No final, eu não conseguia nem criar teorias, nem saber o que eu teria que esperar de cada um deles. E tudo bem essa parte de o que eu esperava deles não acontecer. Foi bom, porque é a quebra de expectativa que esse livro prometia, mas eu fiquei muito confusa em boa parte desse livro. Outra parte ficou lenta, não estava dando conta de ler. Talvez se essa história fosse um livro um pouco maior, desenvolvido de uma outra maneira, apresentando pra gente os personagens de uma outra maneira, talvez um pouco mais dinâmica, talvez eu gostasse mais e estaria falando elogios aqui e não parecendo que eu odeio, mas gente, não odiei. Pode parecer isso. Até eu fiquei surpresa lendo as minhas anotações. Fiquei, Rina, como assim? Não é, também não te traumatizou, não é desse jeito. Então, se você já leu esse livro, comenta aqui as suas opiniões, as suas impressões, se essas coisas que não bateram pra mim, na verdade, foram coisas que agradaram a você. Me diz o que você achou dessa história, qual interpretação você tirou disso também. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!